Olá, meu nome é Fábio Pereira de Souza, sou pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Educação de Jovens e Adultos, o MPEJA, da Universidade do Estado da Bahia, cuja pesquisa refere-se ao Museu Virtual, a construção do Museu Virtual de Salvador do ano de 1638, no século XVII. Essa apresentação visa mostrar a vocês o contexto histórico construído durante o processo de pesquisa e, como consequência, o acervo que vai estar presente neste museu virtual. Então, essa etapa de apresentação é muito importante para a pesquisa, já que, dentro da metodologia de pesquisa e aplicação em educação, o processo de validação entre os participantes, neste caso professores que estão em sala de aula na modalidade de educação de jovens e adultos, é fundamental para a validação, verificação e ajustes da pesquisa, de modo que isso possa também refletir no produto da pesquisa aplicada, que é a ferramenta pedagógica do ambiente virtual de aprendizagem. Sendo assim, os dados iniciais, conforme eu me apresentei no início, meu nome é Fábio Pereira de Souza, faço parte do grupo de pesquisa Sociedade em Rede, Pluralidade Cultural e Conteúdos Digitais Educacionais da Universidade do Estado da Bahia, dentro do programa de mestrado profissional em Educação de Jovens e Adultos, MPEJA, cuja minha área de concentração é a gestão educacional e tecnologias da informação e comunicação, onde minha pesquisa se concentra mais dentro do âmbito das tecnologias da informação e comunicação. O Museu da cidade de Salvador, o Museu Virtual de Salvador do século XVII, do ano de 1638, ele está imerso dentro do projeto de pesquisa, que é o ensino da história urbana, cidadania e identidade em ambientes virtuais para a EJA, o uso da modelagem virtual como linguagem para o estudo das relações sociais e urbanas entre a cidade do Salvador no século XVII e da contemporaneidade, cujo orientador é Alfredo Eurico Rodrigues Mata. O objetivo dessa pesquisa é estudar o museu virtual como solução pedagógica e colaborativa no auxílio do ensino-aprendizagem da história urbana e cidadania para os estudantes do sistema de educação de jovens e adultos, analisando se o uso dessas tecnologias, das TICs, enquanto solução pedagógica para a construção dos seus conhecimentos dentro da aula de História e Geografia, na EJA, verificar as possibilidades pedagógicas que a modelagem virtual e o construtivismo pode contribuir na formação social destes alunos e também na sua criticidade perante os problemas históricos e sociais da sociedade, compreender como a modelagem virtual da cidade do Salvador no século XVII pode contribuir para a construção histórica desses alunos, seja na valoração do patrimônio material e imaterial, como também na preservação da memória, e examinar como a modelagem virtual socioconstrutivista e o pensar histórico contribuem para o debate sobre cidadania, identidade e cultura popular dentro da sala de aula da educação de jovens e adultos, tanto nas disciplinas de História, Geografia e também de Sociologia. Então, nessa apresentação, como abordei no início, é justamente fazer esse compartilhamento do contexto histórico e do acervo, estabelecendo essa interlocução da pesquisa com os sujeitos que fazem parte do chão da sala de aula da EJA, neste caso, os professores. E observando também as características de cada instituição, como o colégio público, o Sistema S e os institutos federais, e as escolas estaduais. Então, nessa apresentação, a gente visa fazer esse compartilhamento do acervo, de que modo ele pode ser transformado na ferramenta pedagógica, compartilhar também os eixos temáticos que este trabalho, o Museu Virtual, objetiva discutir no chão da sala de aula da EJA, e ouvir também as opiniões, comentários, contribuições e validações dos docentes da disciplina de História e Geografia da EJA, sobre as potencialidades desta pesquisa e da ferramenta pedagógica, cujo no e-mail de vocês já estão o link do Google Forms, onde após essa apresentação, vocês podem estar respondendo o questionário.
O primeiro ponto é justamente o contexto histórico, né? Entender as motivações, né? E dentro dessas motivações vamos abordar a formação identitária do soteropolitano, passando pelos povos tupinambás, bantus e os ibéricos, que neste caso no século XVII, como já estávamos no processo da União Ibérica, achamos necessário e importante incluir não só o português, mas também o espanhol. Então, já que ambos compartilham de ancestralidades próximas, buscamos assim tratar e denominá-los como ibéricos. A fundação da cidade, entendendo os primeiros povoamentos, a cidade de Salvador no século XVI, Salvador no século XVII até a invasão holandesa, pegando o início do período do século XVII, né, observando seu desenvolvimento inicial, as invasões, né, e o que é essa cidade setentista após a invasão holandesa. Salvador no ano de 1638, onde o Museu Virtual ele se constrói, né, observando suas características e relações sociais e também a relação entre poder, espaço e sociedade. Né? Como essas forças elas se interagem dentro da sociedade soteropolitana em 1638, né? E como ela pode surgir impactos que repercutem até hoje na contemporaneidade. Dentro da formação identitária, né, a partir deste momento da apresentação até o final, né, como forma de facilitar a interação, todas as informações vão vir em formato de quadros, onde eles sintetizam partes da construção do capítulo de contextualização histórica da minha pesquisa, né? Onde a gente vai discutir aqui durante esse vídeo, né, sobre esses quadros e as suas conceituações. Então, sobre a formação identitária, né, dos três povos, o Tupinambá, Bantus e os ibéricos, nós buscamos justamente criar alguns conceitos, né, trazer alguns conceitos, como o próprio sociometabolismo de Istvan Meszaros, entender qual era a ordem social, como essa ordem social desse povo, naturalmente, ela é regida, né? Os seus signos ideológicos, ou seja, quais são os valores que fundamentam a identidade deste povo, que são inerentes a esse povo, como também os seus componentes presentes na cidade e na contemporaneidade. Né? Observar de que maneira esses povos contribuem para a cidade de Salvador no período em que analisamos, como também na contemporaneidade. Né? Observando também a sua relação social dentro da cidade no século XVII, né? Entender de que modo ele está imerso nesta cidade, nesse período colonial, e de que maneira eles serão também modelados. No caso do Tupinambá, né, o sociometabolismo, onde a gente observou nos nossos estudos, é um sociometabolismo não orientado pelo capital, onde a força do capitalismo, né, a força do capital, né, é até bom colocar esse termo, o capital, a força do capital, ela não orienta, ela não altera a ordem social tupinambá. Você não vê relações de desigualdade moldada pela questão do capital. Até porque, e nisso até como consequência, observamos que os signos ideológicos do Tupinambá são realmente a coletividade, a tradição, a religiosidade, né? Onde elas estão intrínsecas em toda a atividade social e educacional do povo tupinambá. Né? Isso também repercute na forma que os assentamentos, né, dos índios tupinambás se têm, que observamos na nossa pesquisa, onde os espaços circulares, as ocas, né, as malocas, elas prezam justamente pela questão do coletivo, de você estar em conjunto entre os seus pares, né? E como a educação ela é pautada tanto no fator da religiosidade e da tradição, onde cada sujeito ele tem uma função importante dentro daquele organismo social do Tupinambá, e isso é passado de geração a geração. E esses três fundamentos, né, a coletividade, tradição e religiosidade,
contribui para a construção do saber, né, do povo tupinambá. E isso é presente na cidade, tanto naquela época quanto na contemporaneidade, e isso foi aos poucos, né, aglutinando, né, dentro da sociedade soteropolitana, contribuindo tanto para o colonizador como para hoje soteropolitanos, como a inserção do uso de plantas medicinais nativas para o tratamento homeopáticos, o próprio conhecimento botânico dos índios tupinambaras foram muito importantes, né, para a inserção desses elementos e também para conhecer as outras espécies de plantas e de animais presentes no local. A utilização e comercialização de raízes e plantas comuns da região na gastronomia local, né? E também a própria tecnologia construtiva e a tecnologia pesqueira, já que Salvador é uma cidade litorânea, então a tecnologia pesqueira, tanto na arte da pesca, como também nas embarcações, já que a Baía de Todos os Santos é uma baía de águas tranquilas, que requer um outro tipo de embarcação diferente do que os europeus utilizavam até para portar aqui na cidade. Então, esse conhecimento, esse saber foram muito importantes para a época e para hoje. Né? E a tecnologia construtiva, as primeiras casas que se apresentam em Salvador utilizavam justamente a tecnologia do pau a pique, né? Do barro amassado e a cobertura de palha. Até porque, segundo a nossa pesquisa, as antigas casas rudimentares na região do Galícia do Norte, da região ibérica, né, e pega até o norte de Portugal, você tinha as antigas palosas, né, que acabou tendo no Brasil, a Brasileirão um tempo chamado palhoça, né, da casa palhoça, que a morfologia, a forma que essas casas têm, eram similares às casas indígenas. Então, essa associação do ibérico, ao verificar a casa, a construção tupinambá, gerou essa interlocução entre saberes, entendendo que poderia, assim, utilizar a tecnologia construtiva tupinambá para iniciar o processo de colonização e de criação da cidade do Salvador, e que se acabou permanecendo presente essa tecnologia construtiva do tupinambá no nosso conhecimento. A relação social dentro da cidade de Salvador, observamos tanto na ação de colaboração e comercialização, neste caso dos índios cristianizados. A colaboração, né, como se tem desde o processo inicial com a Vila do Pereira, com o Caramuru, onde essa relação de permuta, né, e de colaboração entre povos, né, mas que cada um mantinha os seus interesses, e posteriormente com a relação de comercialização, né, já que os índios cristianizados poderiam entrar na cidade de Salvador para comercializar justamente, né, as raízes, as plantas medicinais e outros produtos de construção de artesanato tupinambá. Como eles serão modelados no nosso museu? Então, a presença do Tupinambá na modelagem ela será retratada como um personagem não jogável, né, dentro da cidade, na parte da comercialização dos produtos típicos, né, de ele estar presente como essa função importante, sobretudo nas praças, como o próprio Terreiro de Jesus. A figura do Tupinambá, tanto o personagem quanto os seus objetos, busca sintetizar imageticamente todos os elementos ancestrais e signos ideológicos que compõem a identidade tupinambá. Como a gente percebe na figura representativa que se tem aqui e que a gente vai mostrar a seguir no acervo, que são imagens inspiracionais para a construção desses personagens dentro do museu. No caso dos bantus, né, a gente coloca os bantus aqui, né, como maioria, até porque o período datado do nosso projeto, ele pega o primeiro ciclo, né, já passou do primeiro ciclo de importação do tráfico de escravos e está entre aquela proximidade do segundo ciclo, né, mas ainda nesses períodos o povo banto, né, o povo bantus, na verdade, que é muito mais amplo, ele se faz presente com maioria, então assim a gente trata eles, né? E achamos melhor denominar como bantus do que como só africanos, já que a África é um continente que tem diversas nações e tribos que cada uma com a sua característica. No caso dos bantus, né, a gente observa duas situações. Tanto
eles enquanto origem, como também nesse processo de diáspora, de como eles agem dentro da sociedade. Inicialmente os bantus, né, na sua origem, ele tem um sociometabolismo não orientado pelo capital, assim como os tupinambás. Contudo, né, ao vir para a Salvador em condição de escravos, eles se inserem justamente nesse processo do sociometabolismo da classe dominante dos ibéricos dentro de uma relação mercantilista, já que ele era uma mercadoria na visão, né, e dentro do sistema senhorial colonizador ibérico. Né? Então, seus signos ideológicos, como origem também, preza pela coletividade, pela tradição, pela religiosidade, e que isso acaba também se repercutindo e alimentando um pouco na construção identitária e cultural do soteropolitano, né? Como a prática religiosa correlacionada à sua ancestralidade africana, a inserção de pratos oriundos da religião nativa na gastronomia baiana, e também a influência linguística e fonética do português falado na cidade de Salvador e a inserção de alguns termos e algumas nomenclaturas que têm a sua origem, né, do povo banto. Mas eles, enquanto sujeitos viventes nesse período do século XVII, eles estavam, né, com um dos signos ideológicos que acrescentamos é o senhorial, que é a relação de subserviência com aquele que era, entre aspas, o seu dono ou a sua dona. A relação social dentro da cidade de Salvador no século XVII, como falei agora há pouco, é de subserviência, e eles serão modelados, né, aqui, e a gente coloca aqui como os povos do continente africano, que aqui a gente ainda vai verificar essa possibilidade de além dos bancos, quais outros podemos inserir, né, eles serão modelados representando a própria dinâmica do sistema escravista dentro do ambiente urbano, onde eram submetidos aos diversos trabalhos, como o transporte de carga, comércio de rua e a prostituição. A modelagem destes personagens ilustrará bem esse paradoxo entre a sua identidade construída por valores e signos do seu lugar de origem, que são diferentes do sociometabolismo vigente na cidade de Salvador. Então, o acesso a esses personagens do museu, o discurso, a fala, também será importante para fazer esse resgate sobre a formação identitária desses povos. E outra questão é justamente como o aspecto urbano que a cidade de Salvador tinha no século XVII também influencia, mediante as novas dinâmicas e demandas, como isso influencia da forma que o escravo e a escrava na cidade de Salvador eram utilizados, dentre eles, né, para aqueles que não tinham engenho, não eram senhores de engenho, mas viviam no meio urbano, utilizavam deles como uma fonte de renda, como a própria comercialização de vinhos, de trabalho de transporte de carga e a prostituição. Os ibéricos, a gente entende como sociometabolismo também o mercantil, né, do mercantilismo, cujos signos ideológicos são senhorial, patriarcal, racial e religioso. Então, o sistema senhorial ibérico, né, pautado no mercantilismo, nessa relação de mercado entre os demais, né, os signos senhoriais, patriarcais, racial e religiosa está justamente relacionado aos valores onde a cadeia social ela tem no seu topo, né, os colonizadores que representam, né, que tem como a figura central o homem senhor de posse ou o homem da coroa, branco, cristão. Aquele que se difere entra num processo de escalonamento, de hierarquização do mais importante ou do mais prestigioso. Mas o homem, né, branco, cristão e de posses, ele era visto como o topo ou o dominante socialmente num organismo social soteropolitano. Um dos componentes presentes na cidade de Salvador e na contemporaneidade como o legado dos ibéricos é o próprio português como idioma mais falado e oficial, a inserção do cristianismo como uma religião predominante
na cidade até hoje, a sistematização social baseada em classes, a estruturação política, e a gente acrescenta aqui também a própria forma de cidade, né? O desenho urbano da cidade, a arquitetura, é um legado da civilização ibérica, dos portugueses e dos espanhóis, cuja relação social dentro da cidade era justamente uma relação de poder e de exploração. E como é que eles serão modelados? Os ibéricos serão modelados seja através da cidade, com a representação urbana e arquitetônica do Salvador, ou seja, para além do personagem, o próprio objeto inanimado, a cidade, ela é uma figura simbólica da identidade ibérica, e também nos personagens que representam tanto o estilo de vida euro-ocidental e os valores ideológicos dos ibéricos, quanto as instituições que também controlam e reproduzem o sistema patriarcal classicista da colônia. E cabe ressaltar, além da figura da coroa, né, como sede do governo, a religião, a igreja, ela também é um elemento simbólico e ideológico dos ibéricos. O contexto histórico, a fundação da cidade, né? A gente passa brevemente aqui, né, só para fazer essa contextualização, que após a mudança, né, das capitanias, né, o modelo administrativo das capitanias na colônia, seus problemas que se teve, como na própria Vila do Pereira, ela estimula, né, a criação e posteriormente da criação da cidade, né, e do governo geral. Então a gente aborda brevemente, como o nosso foco não é o século XVI, é o século XVII, né, a gente só traz isso no contexto, como ele é um processo, a criação do governo geral e seu regimento, ele é um processo que se dá de acordo com as demandas que vieram surgindo na região, né? Mediante o protagonismo e a capacidade que a região tinha de promover riquezas para a coroa e as problematizações existentes, né? Sobretudo com Francisco Pereira Coutinho e os indígenas que se tinham aqui, como também a possível invasão francesa, né, para a tomada do território, tudo isso influencia a Portugal, né, a mudar o modelo administrativo da cidade para um modelo de criação, de fato, de uma cidade administrativa extra, né, continental, já presente dentro da colônia, onde fosse responsável por regir as demais freguesias e os demais territórios dentro da América Portuguesa. Disso, então, surge a cidade de Salvador em 1549 e observamos as seguintes questões, né? Que no século XVI, Salvador ela tinha algumas estruturas importantes, como vamos destacar aqui. A primeira delas é a estrutura política, onde observamos a mudança das capitanias hereditárias para o governo geral, aproximando ainda mais a coroa portuguesa das suas colônias, né? Evitando as possíveis invasões de franceses, espanhóis, ingleses ou holandeses ao território naquele momento. A criação do governo geral e a fundação da capital da colônia permite centralizar nesta a administração de toda a América Portuguesa, estabelecendo a relação muito mais próxima do Estado Real com a exploração e geração de riquezas no território brasileiro. O que isso demandaria da coroa uma criação muito mais robusta de uma estrutura de cidade. E nesse momento não só a cidade enquanto estrutura física, mas também enquanto sociedade. Né, à toa que a criação do regimento, da Carta Regimental da cidade, traz N informações sobre como deveria ser a capital da colônia, Salvador, tanto no aspecto físico como também no aspecto social. Falando no aspecto social, né, essa também é uma das segundas estruturas que ela é sistemizada na hierarquia de classes, baseada nas questões étnicos, raciais, cristãos e patrimoniais, regulamentados pelo Estado Real e a Igreja que legitimava e valorava o homem branco, cristão e dono de posses, como um exemplo da sociedade soteropolitana, enquanto os tupinambás e os escravos africanos
além de não se enquadrarem nesses princípios, também ficam restritos à mão de obra forçada. Essas estruturas que a gente vai trazendo aqui, elas são fundamentais para o entendimento de como a cidade vai ser modelada no século XVII, por ser uma consequência desse processo. O outro ponto também é a estrutura urbana, cuja inserção da criação da cidade insere elementos europeus de urbanização, como as ruas, praças, escadarias, guindastes, muros e portões, como de arquitetura com a criação de prédios institucionais, como a Casa do Governador, a Casa de Prisão, a Santa Casa de Misericórdia e as igrejas, representando o núcleo administrativo e religioso da cidade, respectivamente. Ainda no século XVI, a freguesia da Sé amplia-se ultrapassando o portão de Santa Catarina, surgindo ao norte do Terreiro de Jesus, o Largo do Cruzeiro, quanto ao sul, fora dos portões de Santa Luzia, é criada a freguesia de Nossa Senhora da Vitória, onde foi criada a Vila do Pereira antes da fundação da cidade. Então a gente traz um elemento importante que é a forma como a cidade tem, que é justamente um modo importado do próprio colonizador para a região, já que dentre os aldeamentos tupinambás e as sanzalas que existiam, né, entre os povos bantus, não possuem essa característica. Outras duas também do século XVI, que isso também se mantém para o século XVII, onde a gente só faz a atualização, né, é a religiosa e econômica. O primeiro, os jesuítas tiveram a função, em conjunto do Estado português, realizar o processo de catequização e instrução dos tupinambás, de modo que estes tornem-se aliados dos colonos e pudessem ser úteis nos trabalhos manuais da colônia. A vinda também dos franciscanos exerce essa função de educar os tupinambás para os labores braçais da cidade e na colaboração com os ibéricos. Vale ressaltar que a educação na colônia era devida às igrejas por ser o ensino religioso. Isso é importante, haja vista, né, que o primeiro contato de educação de adultos no território brasileiro se dá justamente nesse processo de catequização ou de instrumentalização dos índios tupinambás para colaborarem, entre aspas, com os colonizadores. E a parte econômica é a agromercantil, com a produção e exportação da cana, do açúcar, algodão e da madeira. Já no século XVII, né, até a invasão holandesa, a gente observa que, mediante o aspecto portuário que Salvador tem, né, pela imensa Baía de Todos os Santos, e de que modo ela serve como escoamento e exportação, né, dos materiais explorados, né, na América Portuguesa e encaminhados para a Europa, isso permite e isso proporciona a Salvador, além da relevância da cidade como a principal cidade das Américas, isso faz ela ter um poder econômico, um poder de capital, apesar de não pertencer à cidade, muito grande. E isso faz que a cidade comece a se expandir territorialmente, como também populacionalmente. E mediante também a mudança da coroa portuguesa para as mãos dos espanhóis, né, com a morte de Dom Sebastião, e a mudança da forma como os espanhóis e até mesmo a própria Igreja Espanhola trata dentro da sua colônia, isso permite que alguns rivais dentro dessa corrida mercantilista, como a Holanda e a Inglaterra, né, que eram rivais e já tinham essa relação belicosa com a Espanha, possibilita e utiliza a América Portuguesa também como mira de ataque. E daí que surgem as tentativas de invasão holandesa na América Portuguesa, sucedendo assim nas 3 invasões que ocorrem na cidade do Salvador, né, nesse período, até o fim com Maurício de Nassau, onde ocorre a expulsão. Observamos também, né, ainda dentro da invasão
holandesa, né, ocorrida entre 1924 e 1925, ou 1624 até 1625, 1627 e 1638, que algumas situações na cidade não houve mudança, como o sistema senhorial ele ainda se permanece estabelecendo uma relação desigual e de abuso com as classes mais vulneráveis, como os tupinambás e os bantus, mesmo colaborando para a retomada da cidade. Ainda assim, esse sistema se mantém vigente, né? A própria questão também da colaboração holandesa em algumas características da cidade, como a criação de diques, como o próprio dique do Tororó. Então, a invasão holandesa ela traz uma mudança, algumas mudanças no aspecto físico da cidade, porém não traz dentro do aspecto, né, social, político e sociometabólico de Salvador. Por isso, observamos que, dentro da estrutura política da cidade, ela se mantém, mesmo após a invasão, nesse período, ela permanece igual, mesmo com a colaboração dos tupinambás e dos povos bantus para a retomada da cidade. Mas no aspecto social, a gente entende que mesmo já havendo a presença considerável de baianos, né, ou seja, já da miscigenação entre povos, né, frutos das relações familiares e também das miscigenações, a hierarquização social se mantém pautada ainda nos mesmos signos ideológicos raciais, senhoriais, patrimoniais e religiosos, mas destacando também a presença de profissionais liberais na cidade e também como consequência das invasões e do acúmulo de riqueza na mão da União Europeia, a miséria se torna cada vez mais frequente dentro da sociedade soteropolitana. Ou seja, nesse período, para além das mudanças, né, da urbanidade que ocorre em Salvador, possibilitando novas atividades, novos ofícios, como até o profissional liberal e a comercialização, tanto com reflexo da invasão holandesa, como também do sistema senhorial, cuja concentração de riqueza é de um acúmulo maior entre os colonizadores, né, e uma outra parte aos senhores, isso resulta no aumento da pobreza e miséria na cidade de Salvador, cujo já é também notado em seja poesias como do contemporâneo Gregório de Matos, como em atas presentes nos conselhos administrativos que relatavam já a presença de moradores de rua próximos, tanto na parte alta da cidade, como também próximos do porto da cidade de Salvador. Outra característica urbana é a cidade, né, em franca expansão, recebe algumas colaborações e influências tanto dos espanhóis quanto dos holandeses. Os primeiros trazem também para a cidade a instituição jurídica, como a Casa de Relação da Bahia, né, a parte tributária, ou a parte jurídica, enquanto o segundo, durante a ocupação da cidade, traz novos elementos de segurança e defesa, sobretudo naturais, como a criação dos diques, cujo um permanece até hoje na contemporaneidade. Observa-se também o desenvolvimento da Cidade Baixa, sendo criada antes da invasão a freguesia Nossa Senhora da Conceição da Praia, e notando-se o crescimento exponencial nas proximidades do Portão de São Bento e ao sul, e na região do Carmo ao norte, que foi palco de resistência baiana contra os holandeses, o que viria a se tornar depois a freguesia de Santo Antônio, além do Carmo. A estrutura religiosa, a gente percebe a atividade dos jesuítas em instruir e catequizar as aldeias próximas, possibilitaram o abrigo de alguns habitantes durante a invasão, do mesmo modo que o clero foi a instituição mais próxima do soteropolitano durante a investida holandesa e também na reconquista da cidade e no processo de rendição do exército bataco, dos holandeses. Concluímos que a aproximação do clero com a sociedade soteropolitana visava também garantir a relevância institucional destes, já que os jesuítas estavam em conflito com a Igreja Ortodoxa da Coroa Espanhola. Cabe também abordar sobre a educação da Companhia de Jesus, adota em 1599, mas é no início do século XVII que são iniciadas as primeiras turmas para os cursos de Humanidade, Filosofia e Teologia, cuja ação educacional é mais voltada
para a elite, já que a elite, a classe dominante soteropolitana, via a educação como um elemento de nobreza ou um fetiche pertencente somente para aqueles que tinham acesso. A estrutura econômica no século XVII se mantém agromercantil, mas percebe-se o crescimento da participação e do acúmulo de capital com o tráfico de escravos, que se torna cada vez mais forte em Salvador, e a presença periférica de renda com a prestação de serviços nos trapiches e nos estabelecimentos comerciais com os profissionais liberais. Já no ano de 1638, a gente vai trazer aqui agora, precisamente nesse período, as características e relações sociais, né, que vão nortear na criação a forma como o museu vai ser criado e a inserção de cada personagem. A característica social, a gente percebe que a sociedade soteropolitana em 1638, composta pelos povos ibéricos, sudaneses, bantos e tupinambás, mas já existindo em quase 100 anos de criação da cidade, os primeiros brasileiros provenientes da miscigenação entre os povos citados, vivem dentro de um sistema social em que estimula a desigualdade ao entender como ser inferior os povos nativos e como mercadoria da força de trabalho os povos sudaneses e bantos, que em sua maioria estavam em situação de escravidão. Aos demais, os ibéricos e brasileiros, a sociedade se subdividia tomando por base as suas relações patrimoniais, raciais e religiosas, colocando no topo da pirâmide, mais abaixo do Estado Real, dos fidalgos e do clero, os senhores brancos e cristãos, que apesar de terem parte dos seus negócios em seus engenhos, afastados da cidade, passam a partir de agora também a ocupar o núcleo urbano, onde seus filhos frequentam os cursos promovidos pelos jesuítas e franciscanos. Os demais vivem dos serviços que prestam ou então estão em estado de miséria, cuja situação já era um problema social na época. Essa parte daqui, ela vai influenciar justamente na criação de personagens, como o estudante noviço do colégio dos jesuítas, o senhor de engenho que está visitando a cidade, que está presente na cidade, os indígenas e o Tupinambá comercializando dentro do terreiro de Jesus, junto com o próprio escravo de ganho, assim como também a presença de senhores e de senhoras passeando na cidade, em conjunto com o seu escravo de ganho. A característica política nesse ano, a gente tem que o governo geral se mantinha agora ainda em posse da coroa espanhola, cuja relação de poder fomentava a exploração tanto dos recursos que seriam comercializados na Europa, como também dos povos que aqui estão. A estrutura política presente em Salvador visa impor, através do modo social europeu, os valores identitários dos ibéricos, como ferramenta de dominação política, territorial e social, através das estruturas existentes, como a igreja, que, para além dos ofícios religiosos, são responsáveis pela educação na colônia. Os militares, que além de proteger das possíveis invasões, visam manter o status quo social de interesse dos colonos e das estruturas administrativas, como a casa de prisão, a casa de relação, que são responsáveis pela gestão da cidade e como setor garantidor dos objetos coloniais do Estado Real. E isso vai ser representado no museu, tanto na estrutura física, como a casa do governador, a casa de prisão e a casa de relação, como também os seus, entre aspas, funcionários, como o ouvidor geral e dentre outros, que a sua função social é pela cidade, mas não a cidade de Salvador, é pela cidade de Salvador, que é colônia e de interesse da coroa. Então, o sistema político, ele preza, apesar de estar em um outro continente, é uma outra cidade, uma outra cultura, ele tem uma visão e uma correlação de prioridade com a coroa espanhola no outro continente. O aspecto cultural. Apesar da milenar cultura tupinambá, cujas práticas se fazem presentes no território há mais tempo, e também a diversidade cultural dos povos sudaneses e bantos, cujas diversas tribos que compõem as respectivas etnias, a aculturação europeia era presente através dos símbolos e signos que cada vez mais fazia parte do dia a dia de Salvador, desde a língua portuguesa até as festividades religiosas e o modo social vigente dentro da cidade.
A cultura e o que ela representa também é uma ferramenta de identificação e de dominação do colonizador. Contudo, a mesma se torna um elemento de resistência das minorias, quando a sua prática também é um meio de permanência da sua identidade. E isto é presente nos demais povos com a inserção dos seus saberes e de suas práticas no cotidiano da cidade, como a venda e consumo de alimentos típicos dos povos nativos e africanos, no exercício da sua religiosidade e festejos. Ou seja, o museu, se não fosse a inserção dos personagens como o Tupinambá e os Bantus, mesmo em estados de vulnerabilidade, como eles viveram nessa época, a sua presença dentro do museu é um meio também de preservação, de memória e de marcação do legado cultural, identitário e ancestral que temos desses povos ainda hoje. Porque se observarmos Salvador, tanto na contemporaneidade e o Museu Virtual, ele é uma representação, e eu falo assim, Salvador enquanto cidade, o aspecto físico, ela tem a sua representação, a sua estrutura, as características ibéricas, até porque o sistema senhorial de colonização, ele conseguiu dominar os povos aqui, tanto que a relação de colonização, né, do Brasil com os portugueses vão até 1822. Então, a presença desses personagens dentro da cidade, ela é muito importante, tanto como elemento de resistência, como também de elemento de preservação e de presença, né, desses elementos culturais e identitários. Então, os personagens não jogáveis, né, como a presença da indígena, né, com o seu cesto presente, exemplo, no terreiro de Jesus, o escravo de ganho, todos eles são patrimônio dentro do museu ou símbolos dessa cultura que sobreviveu, dessa identidade, desse povo que sobreviveu e sobrevive até hoje na contemporaneidade. O aspecto religioso dos povos tupinambás, né, praticavam religiosidade politeísta, que estavam atreladas aos elementos da natureza e da sua organização social. Cabe destacar que a religiosidade tupinambá estava atrelada de maneira simbiótica à sua cultura e ao seu modo social, influenciando na sua dinâmica entre os seus e também na sua educação. Similar aos tupinambás, os povos bantus e sudaneses também traziam a religiosidade politeísta e a sua vinda em diáspora permitiu o contato com a religiosidade dos povos tupinambás, inserindo elementos locais, criando-se uma nova prática religiosa que também abarcava as mais diversas características e valores das diferentes tribos africanas. A religião monoteísta cristã, que aporta em Salvador, trazida pelos portugueses, era a religião oficial e a única permitida na cidade, sendo uma das instituições responsáveis pelo ordenamento social e por ditar os princípios éticos da cidade, pautada dos princípios do catolicismo que eram professados pelos jesuítas e franciscanos, como as duas principais ordens presentes dentro do núcleo da cidade. Ou seja, o fator religioso, a presença religiosa na cidade do Salvador, ela não só atendia à questão da religião, do cristianismo, ela tinha uma função social muito importante e educacional. Tanto que a educação está atrelada ao ensino religioso. É através da educação que a religião, a igreja, ela mantém a dominação ou a permanência da identidade ibérica e dos interesses da colônia, dos interesses dos colonizadores. Por fim, a questão educacional, né? A educação era ofertada pelo Colégio dos Jesuítas e pelos franciscanos, com os cursos de filosofia, humanidades e teologias, que ensinava tanto os ensinamentos cristãos quanto os saberes e a visão do mundo ocidental europeu. Isto faz da educação também um elemento de segregação social e privilégio de classe, a partir do momento que a classe dominante a estabelece como direito da elite metropolitana. A educação em Salvador, em 1638, não era um espaço para compartilhamento e a construção de novos saberes, e sim uma poderosa ferramenta de manutenção do sociometabolismo imposto pelos colonos, como falei. E uma das figuras que se mantém importantes é justamente de Antônio Vieira, nesse período.
onde também será representado e modelado na cidade de Salvador, nas proximidades justamente do Colégio dos Jesuítas. Por fim, o aspecto econômico, da economia de Salvador estava pautado na exportação das matérias-primas, como a madeira, a cana-de-açúcar, pedras preciosas, ou do mercado de escravos comercializados no porto da cidade. Cabe ressaltar que, apesar de Salvador ser uma das cidades mais prósperas e relevantes das Américas, por ser colônia, grande parte da riqueza fica concentrada no Estado Real, e isso justifica o estado de dificuldade econômica e de miséria após as invasões holandesas, em virtude das taxas impostas pelos espanhóis. Além do comércio de exportação, internamente a cidade tinha a sua economia diversificada pelos comércios locais, feirinhas e profissionais liberais, mas também nas novas formas de exploração da mão de obra escrava, com o escravo de ganho, que realizavam serviços de carga de materiais, comercialização de vinhos e até mesmo de prostituição de algumas escravas no núcleo urbano da cidade. Isso tudo do aspecto econômico é o que rege a característica da cidade, como a cidade ela funciona no aspecto econômico. Por último, o aspecto urbano, apesar da inserção de alguns elementos construtivos e tecnológicos dos povos nativos, a cidade de Salvador é uma reprodução urbana e arquitetônica de uma cidade portuguesa, como Lisboa, cujas semelhanças são diversas, com ruas, praças, edificações privadas e institucionais que simulavam o estilo europeu de se relacionar e usufruir a cidade. No caso dos portugueses em específico, para além das influências célticas e romanas, os muros inserem elementos na arquitetura das edificações e das igrejas portuguesas, e isso também está presente na cidade de Salvador. Por ser colônia e sede do governo geral, a cidade tem a segurança e a fortificação como um dos pontos principais, haja visto os embates iniciais sofridos durante a construção da capital e também dos bombardeios e invasão realizada pelos holandeses, o que fez a cidade, mesmo expandindo além dos muros, refazer os muros e portões, construir novos fortes e criar novas barricadas naturais como diques para proteger a capital da América Portuguesa. E isso também se reflete no estilo arquitetônico e na forma da cidade, que vai ter no museu virtual, que se difere de alguns pontos, de algumas questões da cidade de Salvador ou do centro histórico hoje. Nisso, então, entendemos como é que se dá a relação de poder, espaço e sociedade na cidade de Salvador. Apesar da presença de cada povo e a cidade modelada, ela tem relações diferentes. Ou seja, para o Tupinambá, a cidade de Salvador, ela não tem a mesma imagem ou a mesma relevância ou a mesma função e importância que para um banto ou para o ibérico. Então, aí a gente utiliza a conceituação de vile e cité, que é a relação material sobre a cidade, e a relação icité como uma relação subjetiva de cada povo. Para o Tupinambá, a relação material de quais são os espaços que eles ocupam, se dá justamente nas praças públicas da cidade, como no Terreiro de Jesus e no Largo do Cruzeiro, próximo aos portões de São Bento. Deduzimos, então, que esta localização, pelo fato de existir um aldeamento cristão próximo ao Carmo, e a presença tupinambá da cidade são justamente pelos cristianizados, já que o aldeamento que existia na região de Santo Antônio do Carmo era de tupinambás cristianizados. A parte subjetiva, quais são as relações desse com o espaço da cidade, mesmo não sendo seu espaço de moradia, a cidade é seu espaço de vivência, não de permanência, fazendo parte do organismo territorial da região, sendo um elo de relação com os demais povos, como os ibéricos, os brancos e os povos bantos. Ou seja, não é uma cidade materna para o Tupinambá, mas uma cidade de relações com os demais. Nisso observamos que a formação social do Tupinambá, dentro do aspecto da educação, a gente viu que a educação formal era proibida para os tupinambás, mas o seu conhecimento era presente através de produtos comercializados dentro da cidade. A relação dele com a religião, com a igreja estabelecia a função de catequizar e instruir o Tupinambá, de modo que isto possibilita a comunicabilidade entre estes com os ibéricos dentro da cidade.
A religião cristã também valida a sua possibilidade de estar presente na cidade, mas não o faz igual com os outros. A relação de trabalho, né, na cidade, ela está restrita à mão de obra escrava, em menor número, e na comercialização de seus produtos na cidade, como frutas e raízes típicas e outras indumentárias. A função social do Tupinambá é vista como escravo e ambulante. Já para o povo banto, né, a relação dos espaços que ele ocupam, né, eles são a principal mão de obra da cidade, estando presente nas ruas, realizando as atividades desempenhadas pelos seus senhores, como carregamento e descarregamento de materiais da cidade baixa para a cidade alta, ou até mesmo comercializando os produtos da rua, como a venda de vinhos no Largo Terreiro de Jesus, como o negro ganhador, e também sendo comercializados dentro da Sé pelos senhores e senhoras para fins sexuais. O escravo também estava presente dentro dos casarios e nos estabelecimentos dos profissionais liberais, desempenhando funções adversas em condições de trabalho forçado. As relações subjetivas, né, a relação destes com o espaço, a gente observa que, em virtude da relação escravista, o banto enxerga o espaço urbano como um território adverso e opressor, o que motiva, segundo a nossa conclusão, a sua necessidade de estar presente em um outro território que não seja nocivo à sua vida e que lhe forneça uma outra dinâmica social em que valide os seus princípios e os seus valores, como os quilombos, né? Já que ocorreu até mesmo durante a invasão holandesa a criativa e o fechamento do quilombo do Rio Vermelho. Na formação social dos bantos dentro da cidade, né, a gente observa que a educação, assim como era para o Tupinambá, ela era totalmente vedada aos povos bantos, cujo ato de aprender outros conhecimentos estavam atrelados à sua dinâmica social entre os demais, mas que também compartilhava entre os seus pares os saberes ancestrais oriundos da sua tribo de origem. A relação com a igreja, com a religião, a igreja estabeleceu um elo entre os senhores e os escravos, ensinando a este último idioma através da catequização, que era também uma ferramenta de dominação e do ensino sobre o trabalho manual que este teria que desempenhar. Dentro do trabalho, né, dentro da cidade, os povos bantus estão inseridos no trabalho de carga e descarga de materiais e de comercialização nas ruas e praças de afazeres domésticos, dentro das residências e afazeres auxiliares dentro dos estabelecimentos liberais, cuja sua função social era de escravo. Para a classe dominante, né, os ibéricos e os cristãos novos, a relação de espaço, né, a relação material, de como eles ocupavam esse espaço, está presente dentro das instituições políticos-administrativas, como as casas dos governadores, a casa de relação e a casa de prisão. Também nas instituições civis, como a Santa Casa de Misericórdia, nas instituições religiosas, como o Colégio e Convento dos Jesuítas e as igrejas da Ordem Franciscana, nas residências e estabelecimentos comerciais de serviços liberais. Para o ibérico, né, e para, né, os cristãos novos, a cidade era uma representação europeia dentro da América portuguesa e até mesmo um sinônimo de civilidade. A relação subjetiva é que a classe dominante estabelece uma relação de posse e de exploração daquilo que faz parte da sua propriedade, enxergando a cidade, de acordo com a nossa pesquisa, como espaço de geração das suas riquezas e de usufruto dos bens e estruturas que podem financiar. A formação social para a classe dominante em relação à educação era que a educação promovida pelo Colégio dos Jesuítas era destinada à sua classe, fazendo desta a função intelectual da sociedade, aprendendo e reproduzindo saberes e comportamentos da sociedade europeia dentro da cidade e usando também da sua formação como elemento de segregação e de dominação contra os outros povos. Já em relação à igreja, a igreja era uma extensão da administração da colônia e estando presente na formação intelectual e religiosa das famílias das classes dominantes, buscando haver a reprodução do sistema senhorial de modo que seja lucrativo para a elite metropolitana, para os colonos e também para a própria igreja. Em relação ao trabalho, eles ocupavam as funções administrativas, sacerdotais, profissionais liberais ou senhores e mercadores, cuja função social era de dominação e exploração. Neste momento, eu vou dar uma pausa no vídeo, né? Vou encerrar esse vídeo para gerar outro, né? Para não ficar demasiadamente longo, onde nesse próximo vídeo vamos abordar os eixos temáticos do museu virtual, as suas características e o acervo que está correlacionado com o contexto.
aproveita esse momento que é interessante dar esta pausa, até porque o conhecimento presente no slide e essa interlocução nossa através do vídeo pode servir para responder metade do questionário, ou mais da metade do questionário que está anexado neste e-mail. Então, a gente encerra essa primeira parte somente sobre o contexto histórico, para dar seguimento no outro vídeo sobre os eixos temáticos, as características que vai ter no museu virtual e o seu acervo.